Começando então mais uma sequência das nossas aulas de segunda, que de vez em quando é quarta, que de vez em quando é quinta, né? Mas o que importa é que nós estamos aqui semanalmente conversando sobre assuntos relevantes acerca da sabedoria do Enneagrama aplicado à sua vida. Esse é o nosso intuito aqui, esse é o nosso maior objetivo. Thay e Margarida, sejam bem-vindas à nossa aula. Hoje a aula vai ser sobre instinto autopreservação. Alguns de vocês já assistiram a aula de instinto sexual e social e hoje é dia de falar do instinto autopreservação. Do instinto sexual, é muito engraçado o tanto que essa temática de instintos, ela mexe com o nosso desenvolvimento. Isso é uma coisa bem interessante. Vocês sabem que há quase 10 anos eu sou instrutora e mentora através do Enneagrama, né? Então eu faço mentoria com as pessoas através do Enneagrama e o que acontece muito é que durante os trabalhos de transformação, talvez até um pouco mais ali na mentoria individual, é incrível como o olhar para o instinto tem um impacto direto no nosso desenvolvimento. Eu vou aproveitar que o Antônio entrou e pedir para ele, porque eu esqueci aqui, Antônio, você sabe que eu sou peixes com peixes, né? Então eu preciso da sua ajuda. Fala para mim, anota aí para mim as datas do desafio, desses recados que eu tenho que passar, porque eu realmente esqueci. Instinto sexual predominante, né, gente? Muita coisa na cabeça. Sexual predominante precisa trabalhar foco, precisa trabalhar. O que hoje, o assunto de hoje é instinto autopreservação, né? O que é muito natural para o instinto autopreservação, meu Deus, como eles podem ser focados, né? Eu tenho uma certa inveja, confesso, tá? Fico ali no pontinho 4 com uma certa inveja, porque de fato eles conseguem muitas coisas, é bonito de ver o caminho de desenvolvimento deles, unicamente não, claro, mas principalmente porque eles são focados, e ainda com bebê, né, Margarida? E a Elaine também, o povo tá lá em coro falando, né? Mas, gente, eu nem uso a gestação como desculpa, porque essa questão do ser avoada com datas, com coisas, é um desafio enorme mesmo. Mas para outras coisas eu me considero até razoável, tá? Então vamos lá, gente. Interessantíssimo, então, esse tema de instinto. Eu acho que sempre vale a pena a gente revisitar, sempre vale a pena a gente olhar por outro viés, dar uma analisada na nossa vida, como é que estão, né? As meninas estão me lembrando ali, né, que eu tô grávida, e é muito engraçado porque eu tenho autopreservação menos desenvolvido, como diz o outro, deprimido, né? Não é nem reprimido, ele é deprimido. E naturalmente, com um filho de 4 anos, com uma gravidez, esse instinto autopreservação, ele naturalmente está mais aguçado, ele está mais presente em mim. E é muito interessante a gente visualizar essas questões no nosso dia a dia, sabe? Então, quando é que um instinto, que talvez não seja o meu predominante, quando é que ele fica um pouco mais aguçado? Quando é que ele fica um pouco mais presente, né? Ou quando a gente está completamente negligente com um dos 3 instintos. Eu acho que isso faz absoluto sentido em relação aos nossos objetivos que a gente ainda não alcançou, tá? Então, a verdade é que a gente tem os 3 instintos e os 3 deveriam estar disponíveis para nós, né? Então, quando eu tô precisando me autopreservar, precisando cuidar de mim, precisando cuidar da saúde, dos relacionamentos mais íntimos, né? Do cuidado que eu tenho com as pessoas, eu deveria pegar ali algumas características do autopreservação. Quando eu deveria ter uma coisa um pouco mais de fusão com o outro, até aguçar minha competitividade, né? Sabe aquela coisa ali do cavalo que viu um outro ganhando, que quer ganhar, aquela coisa meio que do ser humano, assim, né? Eu tenho aquele meio faca na caveira, né? Faca nos olhos, sei lá como é que chama, sangue nos olhos. Então, aí eu vou lá e saco um pouquinho da energia, da força do instinto sexual. E quando eu preciso ter um olhar mais amplo, de vocação, de significado, aí eu pegaria um pouco da força do social. Isso seria o melhor dos mundos, se a gente não tivesse em desequilíbrio, se a gente não tivesse com esses instintos distorcidos. E nós todos, eu sei que tem linhas que falam, alguns de nós estamos, né? Para mim,
no longo dessa estrada dos 10 anos, para mim cada vez fica mais claro que todos nós estamos, de alguma maneira, em algum momento da vida, com esses instintos distorcidos. Então temos, de fato, a hierarquia dos instintos, né? Vai ter um que vai predominar. Os alunos gostam muito daquela analogia que eu trago, que na verdade é do Russ, não é minha, né? Mas eles gostam que é a cobertura do bolo, né? Esse final de semana eu fui almoçar na casa de uma amiga, e aí o Benício, muito educadamente, queria pegar só a cobertura do bolo, que é o que ele mais gosta, né? Não vou falar que ele aprendeu comigo pra também não ficar falando mal de mim aqui, né? Mas é mais ou menos isso, sabe? Então a cobertura do bolo, que pra mim, que pra gente, pra maioria das pessoas, né, minimamente normais, é o mais delicioso, é o que a gente se delicia, é o que a gente quer aproveitar, seria o instinto dominante, sabe? Seria assim, que minimamente está dominando as nossas ações, que está levando a gente a exagerar em algumas questões, sabe? Seja você sexual, no excesso de competitividade, no excesso de imprudência, no excesso de, meu Deus, se aquela pessoa foi embora eu morro, né? Seja você no social, quando você se distancia das coisas mais pragmáticas, mais do dia a dia, mais até burocráticas, e só fica pensando na questão do faz sentido, não faz, né? O instinto social, vocês que estão acompanhando as aulas ali, né? Toda semana a gente tem falado sobre isso, e não tem nada a ver unicamente com pertencer a grupos, tá? Mas tem a ver com algo maior. Isso que eu faço, mesmo que isolado, tem algo significativo acontecendo por trás disso, sabe? Maravilhoso, mas o excesso disso, né? A cobertura do bolo, ou seja, o excesso disso vai fazer com que você, às vezes, tenha dificuldade com rotina. Tenha dificuldade com coisas do cuidado da família, por exemplo, né? Que talvez seja mais natural do instinto à autopreservação. E se você for autopreservação predominante, maravilha, né? Você provavelmente tem um olhar muito sólido para sua carreira, provavelmente você é uma pessoa que tem constância nas coisas, provavelmente você é uma pessoa que guarda um dinheiro, né? A gente que não é instinto autopreservação predominante morre de inveja disso, né? Porque brota o dinheiro da sua conta bancária, né? Isso provavelmente são coisas que acontecem. Aliás, se você ficar no vermelho, dá uma surtadinha aí, né? E tudo bem, mas o excesso disso vai fazer com que, de repente, você também não ouse, né? Que você tá louco para mudar de carreira e não consiga mudar. Ou seja, essa cobertura do bolo, que talvez seja mais deliciosa pra gente, muitas vezes tá levando a gente para um caminho de escravidão, né? Que a gente acha que a gente faz tudo o que a gente quer, mas na verdade muitas vezes a gente está sendo escravo de um dos 9 tipos predominantes, um dos 3 instintos predominantes, e gente, vamos combinar que vai ser assim até o penúltimo dia da nossa vida, né? O último dia a gente vai estar meio ocupado, mas até o penúltimo dia da nossa vida vai ser meio que assim, a gente vai ser guiado pelo nosso tipo, pelo nosso instinto, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo, aqui no Insta, que eu falo sobre... Tá bom, e como é que se formou essa personalidade, né? Eu falo através da visão ali de Almaz. Então, como é que se formou essa personalidade? Através das primeiras interpretações que a gente teve nos primeiros anos de vida. Então, através dessas primeiras interpretações, pela ótica do Enneagrama, pela ótica do Almaz, a gente se fixou em um dos 9 pontos. A gente se fixou em um dos 3 instintos, tá? E se a gente voltar para a analogia do bolo, tem um recheio ali no bolo, que talvez ele seja até mais gostoso que a cobertura, que seria o nosso instinto normal, o nosso instinto do meio, tá? É gostoso pensar no instinto do meio, é interessante, porque o instinto do meio, ele não ficou muito viciado, tá? Então, por exemplo, se você é uma autopreservação dominante, que é o nosso tema de hoje, provavelmente você está cuidando mais de segurança, mais de coisas práticas, mais de guardar dinheiro, mais da saúde do que precisaria, entende? E se ele fosse o seu do meio, você cuidaria o quanto tanto, tá? O quanto tanto fosse necessário. Não seria bonito isso? Não seria bom? Né? O instinto sexual do meio, ele trabalha o quanto tanto. O instinto social, ele ajuda o ecossistema lá que ele vive o tanto quanto. Não atrapalha a família dele. Entende como o instinto do meio, ele tem uma coisa que é meio que assim, talvez um mentor nosso, um auto-mentor nosso. Ele talvez seja uma boia que vai ajudar a gente ali no nosso naufrágio, todos nós meio ali náufragos mesmo, né?
E o instinto reprimido, ele vai estar ali no finalzinho do bolo, né? Meio que escasso, não desenvolvido, foi uma ferida grande que a gente teve nas primeiras interpretações de vida lá nos primeiros anos, né, de vida. Então é uma ferida muito grande e todo mundo que é ser humano, no fundo, a gente, mesmo os mais maduros, né, a gente vai fugir da dor, a gente vai fugir de encarar o que doeu alguma vez, né? Então, botou a mão na tomada, pegou choque, se você já não tiver mais 4, 5 anos de idade, você provavelmente não fica tomando choque por aí. Então, o que foi ruim, você vai minimamente se defendendo para que aquilo não aconteça mais, né? Mas se o desenvolvimento, né, se o olhar para o nosso caminho de melhora, ele tem a ver com a dor também, tem a ver com o que a gente não acessa, então talvez olhar para esse reprimido, que muitas vezes deprimido mesmo, possa fazer diferença do que você ainda não teve de resultado, tá? Eu não sei se isso faz sentido para vocês, eu insisto muito nisso porque muitas vezes a gente quer, né, como dizia Einstein, ou pelo menos a gente acha que ele dizia, a gente quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então é uma coisa que absolutamente não faz sentido e não vai acontecer, né? Não vai acontecer, né? Tipo, desce daí Alice, porque não vai acontecer. Vamos falar então do nosso tema de hoje, que é instinto autopreservação, tá? O objetivo é a gente, brindei aqui, né? O objetivo é a gente falar do instinto dominante, falar do instinto quando ele tá dominante e também em desarmonia, e falar tudo bem, então como é que é esse instinto quando ele tá reprimido, tá? Então se eu tenho instinto reprimido, como é que isso se mostra, como é que isso, qual que é a consequência disso na nossa vida, tá? Então você que já é meu aluno, ou que já é conhecedor de Enneagrama, me conta aqui, se você é autopreservação, já vi alguns alunos aqui que é autopreservação predominante, me conte aqui pra gente começar, e vai me ajudando aqui no compartilhar, tá bom? Então vamos, gente, temos um medo aqui, né? Um medo fundamental. A gente lembra que o medo fundamental do sexual era não ser visto, né? Então, assim, ser abandonado, não ter uma conexão forte com alguém, tá? Esse talvez seja um medo natural, né, do ser humano, mas ele pulsa ali no instinto sexual, tá bom? Então, nesse instinto sexual, o grande medo seria isso. E o impulso é vir pra vida assim, ó, eu tô aqui, viu, gente? Eu me destaco. Em algumas coisas que eu faço na minha vida, eu me destaco, vocês vão me ver, como diz o outro lá, né? Vocês vão me engolir, um pouco nesse sentido, né? O grande medo do instinto social seria do abandono, né? Da rejeição, do isolamento. Então ele vem para a vida com o impulso de falar assim, opa, eu vou pertencer a algo, tá? Luiz, então eu sou social. Esse é o medo fundamental do ser humano, ok? Então, se a gente não for pertencente a algo, a gente morre, né? Então, as pessoas falam, tipo 5 odeia a gente. Gente, não. Né? O tipo 5, só entrando aqui rapidamente pra gente desmistificar isso, né? Ele tem relacionamentos, talvez poucos, mas muito profundos, né? Todo ser humano 100% isolado, ele vai estar com uma patologia, a gente não sobrevive mesmo, sabe? Você pode amar ficar sozinho, né? Ter os seus momentos sozinho, mas eu tenho certeza que você não está 100% isolado. Então é natural que a gente tenha essa confusão em relação ao instinto social. Mas então, como o medo do social é esse isolamento, é essa rejeição, é não ser pertencente, o impulso dele é o quê? Pertencer a algo. Então ele vai estar nos movimentos de grupo e não simplesmente estar. Né? Ele vai ser uma engrenagem ali. Ele que vai juntar as pessoas de alguma maneira. Ele que vai falar, putz, Maria é excelente nisso, Joana é excelente naquilo, vamos juntar as duas coisas e vamos fazer alguma coisa grandiosa. Né? Então ele tá num ambiente ali e fazendo acontecer. Né? É inclusive bem bonito ver um instinto social em harmonia, assim, é bonito de ver, porque ele tem um papel muito interessante, né? Dentro de qualquer sociedade. Falta a eles algumas coisas, né? Na maioria das empresas que eu já passei, a porcentagem de instinto social é muito baixa, muito mesmo, assim, sabe? Menos de 5%, pra vocês terem noção. Então, falta a eles, tô falando de empresas, assim, minimamente, que não tem um teor, assim, da coisa social, da coisa né, de ONGs, por exemplo, assim. Então, gente, vamos então pro nosso instinto autopreservação. Instinto autopreservação, um grande medo é a questão da escassez, tá? E do estar vulnerável. Então, se eu tenho medo de escassez,
o meu impulso vai ser para eu reter, né? Se eu tenho medo de estar vulnerável, o meu impulso vai ser para eu não ser atacado, né? Então ninguém tem medo de ser atacado aqui. Até eu acho que algumas pessoas no mundo ainda morrem, né, por ataque de animal, né? Mas esse não é o medo na maioria de nós, por exemplo, né? Mas a gente tem um medo, por exemplo, de morrer ou de não ter as nossas necessidades atendidas se a gente ficar fora do mercado de trabalho. Então, o ficar vulnerável também é no sentido de saúde, claro, manutenção da coisa mais básica mesmo, que o instinto nos ajuda, né? O instinto, ele é uma mola propulsor para isso, mas principalmente também para uma coisa um pouco mais da personalidade, no sentido, como eu continuo mantendo essa roda girando. Qual roda? Do meu conforto, da minha estabilidade, da minha carreira, das coisas que eu conquistei, né? O instinto autopreservação muito ligado à grana, muito, sabe? Se você precisar de um dinheiro, provavelmente o instinto autopreservação vai ser quem vai te ajudar, né? Eu brinco assim, se você estiver doente, se um cano explodiu, né? Tá vazando aqui na sua casa, geralmente você liga para um instinto autopreservação, porque ele é bom nisso, ele é bom em te ajudar no que você precisa, nas coisas mais difíceis, né, como uma doença, como um desemprego, alguma coisa assim, ele vai arrumar uma forma de te ajudar, e se o cano também se rompeu, ele vai arrumar um jeito, talvez ele possa até saber como fazer, sabe? Então o instinto autopreservação, ele tem, por ter esse medo da escassez e da vulnerabilidade, naturalmente ele vem preparado, né? Porque muito do que a gente faz é para sanar os nossos medos, né? A gente não gosta muito de viver com medo. Então ele vem meio que assim, ó, sabendo fazer coisas práticas, sabe? Geralmente, não é que ele saiba cozinhar, né? Tem instinto sexual autopreservação que não vai gostar de cozinha, que não vai gostar de casa, nem nada disso. Tudo bem, tá? Tudo bem. Mas a tendência é que ele goste. A tendência é que ele tenha habilidades com coisas práticas mesmo. Tá? Com coisas práticas. Desde pequeno ele vem com isso, um pouco mais aterrado, digamos assim, sabe? Sabe aquele povo um pouco mais avoado, igual eu, que vive caindo, tropeçando, né? Geralmente tem um instinto autopreservação do lado ali, cuidando, né? Vai bater sua cabeça aqui, cuidado, né? Então ele é um pouco mais corpo, assim. Dos instintos, talvez sejam os que mais sintam no corpo o que está acontecendo no externo. E eles conseguem fazer isso, eu percebo muito claramente, quando eles estão em equilíbrio, quando eles estão num nível de desenvolvimento maior, assim, eles conseguem fazer isso com as pessoas próximas, sabe? Então consegue perceber que alguém que ele ama tá precisando parar, olhar pro corpo, percebeu, ele nem sabe, são coisas muito intuitivas, assim, sabe? Percebeu no jeito daquela pessoa ali, né? Enfim, de repente, até se ele se especializar naquilo, né? Na parte da área da saúde, tudo, ele vai ficando cada vez melhor nisso, de olhar para uma pessoa, principalmente que ele tem conexão, e fala, putz, ela tá precisando de tal coisa, ela tá precisando de parar, ela tá meio aérea, né? Então eles têm essa facilidade muito grande de sentir no corpo, sabe? De traduzir no corpo o que tá sentindo, né? Pro bem e pro mal, e isso transborda também para as pessoas ao redor. Então ele é muito corporal, tá? O instinto autopreservação, ele tende a ter um relacionamento com o corpo muito profundo. É até uma coisa um pouco que confunde, né? Por exemplo, veio uma aluna outro dia e falou, Luísa, eu tenho quase certeza que meu marido é instinto autopreservação, né? Dominante, mas ele tem uma coisa muito louca, assim, de esporte, né? Ele faz aquelas escalada em montanha, viaja para isso, faz isso há muitos anos, inclusive. Só que assim, foi ficando cada vez melhor, né? Mais ousado, né? Então faz coisas assim, segundo ela, perigosíssimas, né? Bem perigosas, bem arriscadas, vai em lugar... Porque essas coisas o pessoal vai ficando meio viciado, né? Quem gosta dessas coisas, então vai querendo um lugar X que poucas pessoas conseguem, você tem que treinar tantos meses para poder ir. E ela falou, nossa, ele tem tudo de autopreservação dominante, mas isso me deixa meio confusa, porque como é que ele se arrisca tanto? Eu falei, mas como assim se arrisca tanto? Você não falou que ele treinou meses? Você não falou que ele é obcecado com segurança, com olhar e fazer checklist várias vezes dos equipamentos, e tá sempre renovando equipamento, e tá sempre fazendo cursos de segurança, e tá sempre olhando, enfim, quando ele tá em casa, segundo ela, fica assistindo vídeo de escalada, né, e com muito foco assim em não errar.
sabe? Então perceba que eles podem, você pode ter essa confusão, porque muitos deles são assim, ousados, né? Mas é um ousado assim, ó, eu me garanto, do meu corpo eu conheço, eu sei os limites dele. Então é engraçado isso, porque às vezes ele tem uma coisa muito meticulosa, assim, sabe? De muito cuidado, de muita. Deixa eu me cuidar aqui, mas ao mesmo tempo treina alguma coisa física durante horas, todos os dias da semana, sem ser profissional para isso, né? Claro, altamente conectado com o corpo. Tá fazendo sentido isso, gente? Perceba que, assim, tem algumas coisas que podem confundir a gente, tá? Isso é uma coisa que acontece bastante com o instinto de autopreservação. Principalmente quando ele tá muito saudável, assim. Quando ele tá muito conectado com o corpo, e aí ele se encontra nessa coisa do esporte, tá? Pode acontecer bastante. Então, vamos lá. Falamos do medo, né? Falamos do medo e vamos falar alguns pontos aqui que são chaves, né? Para você que tá aí assistindo e tá na dúvida se é, se não é dominante, que vai te ajudar. O instinto dominante, então, a autopreservação dominante, ele vai buscar a qualidade de vida. Naquela maneira mais clássica, tá? Então eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar do meu emocional. Você vai encontrar muito instinto autopreservação dominante, que é assim, fã da yoga, que cuida da cabeça, né? Porque já sabe, hoje em dia, a gente já sabe que não adianta só ter uma alimentação boa, que a gente tem, né? Que cuidar do todo. Então eles vão ter essa coisa da qualidade de vida muito forte, sabe? Então outro dia eu tava na casa de um casal de amigos e ele é instinto autopreservação dominante e eles foram morar num sítio, tá? E então eles saíram de uma área muito central e foram morar num sítio e a felicidade que ele tava. Ele tava super feliz, ela não muito. Ela é social dominante e ela tava reclamando, né? Que tava lá, acho que uns 18, 20 quilômetros do centro, né? Da cidade, assim. E ela meio assim, tá bom, né? Casamento, né? Tem que ceder. Mas ele tava assim, feliz da vida, sabe? Com aquele silêncio, enfim, que tinha pé de limão em casa, aquelas coisas que a gente sabe, né? Então o instinto da autopreservação, essa questão da qualidade de vida vai brilhar os olhos, sabe? Vai brilhar os olhos. E recursos, né? Então ele vai buscar recursos, não só recursos financeiros, mas a questão do financeiro é muito importante, mas recursos no sentido assim, então se eu sou um engenheiro, eu tenho que buscar o máximo possível de informações, de currículo, de experiência, de tudo, de network inclusive, né? Para nunca ficar desempregado, tá? Para nunca ficar vulnerável nesse sentido, tá? Posso sim, tá? E a Thay tá pedindo pra eu falar do 4 autopreservação. Posso, me cobra, tá? Só pra dar uma complicada, né? Porque o 4 ele sempre vem pra complicar, mas daqui a pouquinho eu falo sim, me cobra. E ele vai ter uma energia, uma disciplina. Quem é da 963, lembrando que essas aulas elas estão disponíveis aqui toda semana, tá? Eu ia falar toda segunda, mas né, de vez em quando não dá a segunda, né? Todas as semanas você consegue assistir ao vivo. Você que é aluno da 963, você tem ela na sua plataforma e você recebe aqui o seu roteiro de aula, tá? Você recebe seu roteiro de aula. Fiquem ligados aí, eu vou pedir para alguém que é da escola, me ajuda a acionar o Antônio, que eu tenho que passar as datas, mas eu não sei também. Sexual dominante, não sei onde que eu anotei essas datas, que é as datas do nosso próximo encontro. Eu acho que é 5, 4 de dezembro, que começa o nosso grande desafio. Vai ser bem legal, eu queria passar pro pessoal. Se tiver alguém da escola puder chamar o Antônio aí no WhatsApp, eu agradeço pra gente passar as datas certinhas, tá bom? Ok, gente, então vamos. Muita energia e muito foco pra disciplina do dia a dia, sabe? Então, assim, nossa, o meu plano sei lá, sair de coordenador pra gerente, ele vai sair. Né? Ninguém da minha família fez curso superior, ele vai fazer. Tô falando do autopreservação saudável, sabe? Que tem um impulso ali minimamente saudável para conquistar as coisas que ele quer. Então, é engraçado que, assim, é um foco e uma disciplina muito forte para as coisas práticas da vida, né? E isso, o autopreservação, ele ensina a todos nós. Então, você que é autopreservação reprimido, como eu sou, tem que ficar de olho nessas questões, porque você vai se distanciar disso. Você vai perder o foco, você vai fazer o mapa dos sonhos, né? Que a gente tem trabalhado muito na Escola 963, o mapa dos sonhos. E aí você vai fazer o mapa dos sonhos, mas assim, se não tiver alguém para te cutucar, se você tiver um desafio ali com seu autopreservação predominante, se você estiver reprimido ou, né, de alguma maneira em desarmonia, você vai ter dificuldade com isso. Entende como é interessante descobrir essas coisas?
Porque é como se você tivesse um Waze, né? Te falando assim, ó, tem um buraco ali. Daqui 100 metros tem um buraco, então você vai cair nesse buraco. Fica esperto, né? Porque a gente vai continuar caindo, mas concorda que o nível de burrada diminui, né? É mais ou menos nisso, tá? Então, vamos continuar aqui no nosso roteiro. Quando saudável, ele pode ser muito adaptável, tá? Então, às vezes eu encontro o instinto autopreservação muito medroso, né? Dominante, né? Muito medroso, muito ansioso, porque a ansiedade a gente vai ver em todos os instintos, em todos os tipos, por maneiras diferentes, mas assim, o reizinho da ansiedade, ele vai estar aqui, claro, ele tá o tempo todo se preocupando, né? Vai faltar? Não vai? Eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar dos meus, da minha carreira, então a ansiedade é um tema importante aqui, sabe? E essa ansiedade, que óbvio é um medo de alguma coisa, pode fazer com que eles ficam meio freio de mão puxado, sabe? Eu sei que eu tenho que sair desse relacionamento, eu não saio. Eu sei que eu tenho que sair dessa empresa, eu não saio, né? E aí eu fico parado no tempo, sabendo que eu preciso resolver coisas e não consigo resolver, tá bom? Mas quando saudável, o que vai acontecer aqui? Ele vai ser adaptável. A gente viu isso no começo ali da nossa crise mundial sanitária, né? Muitas pessoas paralisaram e algumas falaram, o quê? Agora é hora de abrir empresa. Agora é hora de fechar a empresa X e abrir uma empresa Y, que é o que o mercado está precisando agora, sabe? Então, a gente tem uma tendência a achar que o social tem isso um pouco mais. E não é o que eu tenho percebido ao longo dos meus 10 anos, sabe? De atendimento dos autopreservação, assim. É muito interessante perceber o quanto eles conseguem ser adaptáveis, sabe? Tanto que eles conseguem se adaptar. Se adaptar para quê? Se adaptar para conseguir fugir do medo da escassez. Conseguir fugir do medo de ser atacado. Atacado não por um tigre de bengala mais, né? Como era 40 mil anos atrás, sei lá, 30 mil anos atrás. Mas sim ser atacado por uma mudança de rumo, né? Então, e aí? Eu vou ter que entrar nesse metaverso? É metaverso que chama? Vou ter que entrar? Não vou? Eu fico adiando de descobrir essas coisas. Mas o instinto de autopreservação já está pesquisando, né? Então, assim, é adaptável nesse sentido, tá? Aparentemente de fora ele é mais conservador, mas ó, pode não ser, tá? Deixa eu voltar aqui. Meu Deus. Fui atacada aqui. Fui atacada por um bicho, mas estou bem. Ó, a Margarida faz uma pergunta interessante. Pode haver autopreservação dominante em desarmonia, por exemplo, com dificuldade financeira? Pode. De uma maneira geral, eu gosto muito quando o Russ fala assim, ó, 3 coisas, tá? Dinheiro, família e carreira, né? Coisas práticas. Desculpa, a carreira entra aqui no dinheiro, né? Então, dinheiro, carreira, coisas práticas, vida profissional, segurança financeira, família e saúde, tá? Vamos falar de 3 pilares aqui do autopreservação. Pode ser que você pegue uma autopreservação dominante, até saudável, não precisa nem ser em desarmonia, né? Mas ele tá com 23 anos de idade. Meu, ele tá muito mais focado em carreira do que saúde e família, né? Então ele pode, aí ele começa a ter uma estabilidade um pouco maior, aí ele vai voltar. Putz, agora eu preciso de fato que meu colesterol tá alto, que eu tô com um corpo que eu não quero ter, eu era atleta e não sou mais. Não, agora eu quero voltar pra minha cidade. Já viu esse povo? Sai, quer mudar de país, quer mudar de cidade, mas quando consegue uma mínima estabilidade, ele fala, isso daqui não vale, eu preciso voltar pros meus. Aliás, é bem comum o instinto de autopreservação, ele evitar sair do contato dos dele, sabe? Ah, sai pra trabalhar em outra cidade? Sai. Mas meio que o vínculo não se corta, né? Eu lembro de um instinto autopreservação que falava assim, eu tenho um cordão umbilical longo, né? Então ela era de uma região, ela é de uma região aqui no Brasil, trabalhava, sei lá, 2.000 quilômetros da região, né, de origem dela, mas voltava lá pelo menos uma vez por mês, aí tinha morado em outra cidade, fez amizade lá também, voltava nessa cidade, entende? Então, assim, o cordão umbilical tá lá, longo, né, porque a vida profissional meio que obrigou ela a sair do seu local de origem, mas ela volta, né? Eu lembro que quando eu saí, 2008 eu saí de Belo Horizonte, fui morar em São Paulo, para eu voltar para Belo Horizonte era um drama, porque sempre tinha eventos, né?
sempre tinha coisas e não era a minha prioridade, né? Então, até perdi bastante coisa, sabe? Assim, as amigas foram casando, tendo filho, e eu até perdi um monte de coisa. Isso é um pouco mais difícil de acontecer com a autopreservação, tá? Essa displicência, né? Essa negligência com os dele, né? Com as pessoas mais próximas, tá bom? O que a Elaine tá falando ali, né? Ela é casada com a autopreservação dominante e ela fala, ele liga pra mãe em outra cidade toda noite, tá? E a gente tá falando, pra quem é da 963 e pra quem é aluno do curso, a gente tá falando de um tipo 8, né? Vocês viram ele lá no estudo de caso do tipo 8, né? Assim, não é muito delicadinho, né, Elaine? Não é uma pessoa muito meiga, né? Mas liga pra mãe todas as noites, entende? Então tem uma coisa assim com a origem, né? Com a família de origem, com a família nuclear, não a família criada, forte, pode ter isso daí muito forte, tá? Ou não, ou pode ter isso muito forte com a família que foi criada, mas assim, ele vai ter vínculos, tá? Que vai ser um pouco mais difícil de romper. Então é isso. Quando saudável, ele vai ser um pouco mais adaptável, tá? Talvez o que mais se adapte, por incrível que pareça, né? Buscam a autossuficiência, você vai ver o instinto autopreservação buscando a autossuficiência de uma maneira muito obstinada até. Então assim, eu quero fazer sozinho, eu quero aprender a fazer sozinho, eu tenho que ser melhor do que eu já era, eu tenho que conseguir ter mais habilidades, tá? Então quanto mais habilidades você tem, você pode achar certo, errado, justo, injusto, mas quanto mais habilidades você tem, você vai inclusive se relacionar melhor, né? Então, ele vai se preocupar com isso, tá bom? Com essas questões assim da busca da autossuficiência. E ele vai gostar de ensinar os outros através disso também. Então ele vai gostar de ajudar as pessoas que ele ama a ser autossuficiente. Natural que ele queira fazer isso também, tá? Eles podem ser consistentes, eu já falei sobre isso, né? Pode ter muita consistência, muita estabilidade, muita preocupação de saúde e serem do esporte radical. Né, eles têm uma conexão com o corpo um pouco diferente de todos os outros, tá? Então são aqueles atletas assim altamente conectados com o corpo, né? Claro, tem disciplina, né? Treina não sei quantas horas por dia, mesmo se for um atleta amador, né? Então você pega, por exemplo, um 3 autopreservação, né? Que tende a ser altamente obstinado, ele vai acordar 4 horas da manhã para fazer o treino dele, começa a trabalhar às 8, né? Então vai ter uma obstinação. E é claro que aqui a gente tá falando de instinto, né? Mas quando esse instinto se junta com o tipo, aí sim a gente vai ver várias nuances diferentes, né? Mas de uma maneira geral, o instinto à autopreservação, quando conectado com o corpo, ele pode ter essa força muito grande, que eu já falei antes, né? Da questão da ida para um esporte, inclusive esportes radicais, isso pode acontecer. Em desequilíbrio, que foi o tema que a Margarida trouxe ali, né? Em desequilíbrio, a gente vai ver o seguinte: muitas vezes acumuladores, muitas vezes obsessivos em excesso pela segurança, muitas vezes a gente vai ver um certo desregular do trabalho, tá? Então, assim, muito trabalho, uma dificuldade de pausar, ou uma certa dificuldade financeira, você vai ver instinto autopreservação, não só o reprimido, né? Também o dominante em desequilíbrio, você vai ver ele desorganizado, pode encontrar com ele, inclusive alguma das fases da vida, desorganizado financeiramente, né? Na escola 963, a gente já tem uma aula, a gente vai ter outras, né? Sobre, tá bom, como é que eu reequilibro isso? Porque tem todo um caminho para eu reequilibrar isso, né? Que é fundamental para o seu caminho de desenvolvimento. É muito menos difícil, muito menos complexo você trabalhar comportamento acerca dos tipos, né? Porque o tipo é uma fixação, são as paixões, são as fixações, né? Que são coisas muito mais mentais. Então, tá bom. Então, eu sou tipo 6, eu preciso trabalhar aqui a minha coragem, né? Eu preciso trabalhar minha força e minha fé, né? Eu sou tipo 3, eu preciso trabalhar aqui o meu trabalhar em grupo e ser um pouco menos individualista. Eu sou tipo 1, então eu preciso trabalhar minha flexibilidade, assim vai. É difícil, é um trabalho até pro penúltimo dia da nossa vida, né? Mas ainda assim é menos complexo do que trabalhar instinto. Porque instinto, ele não tá nesse plano mental, ou não tá nesse plano mais cognitivo, digamos assim. O instinto, ele tá numa coisa assim, ó, o impulso, sabe? Então, quem é instinto social entrou... Você vê um social dominante, ele entra num lugar...
é meio que um imã. Quando você vê, ele tá ali rodeado das pessoas, ele não vai ficar num canto, como um instinto autopreservação, sabe? Você pega um autopreservação dominante com social reprimido, provavelmente ele vai ser muito na dele, né? É aquele tipo 3 que acha que é 5. É aquela tipo 6, quantas e quantas alunas 6 com autopreservação dominante e social reprimido, eu já dei aula, eu já mentorei, que tinha certeza que era 4, né? Que talvez seja um dos mais introspectivos do Enneagrama. Então vai ter uma influência direta no que você faz, sabe? Então o sexual, quando vê, é um imã. Você está conectado com algumas pessoas que são muito importantes para você, né? E o autopreservação, ele vai estar assim, como é que eu me protejo, como é que eu me mantenho no mercado, como é que eu protejo os meus relacionamentos mais íntimos. Então é uma coisa meio que assim, ó, como diz a professora Lucelena, né, Galvão, ela fala assim, um cachorro não olha para um sanduíche e pensa, deverei comer ou não, ele vai e come, né? Mais ou menos igual eu com chocolate, né? Vai e come, depois vê o que acontece. É isso com o nosso instinto, sabe? E por isso que é tão difícil mudar. Então, é claro que a gente saber o que está acontecendo e saber os próximos passos vai te ajudar minimamente a controlar isso. Mas é um trabalho muito mais, assim, de corpo, né? E por isso a gente trabalha muito forte lá na 963 a questão das ajudas, né? Tá bom, você entendeu, mas e agora? O que seu corpo tem que fazer, né? O que você tem que mandar o seu corpo fazer para você não cair no buraco de novo? E aí vai, tá? É uma série de coisas, né? É uma série de coisas que a gente precisa olhar, tá bom? A gente vai ver então aqui em desequilíbrio um certo comodismo, tá? Eu tô ainda no dominante, né? Mas em desequilíbrio, então um certo comodismo, eu sei que eu preciso fazer outra coisa, mas eu não dou conta, né? De sair daqui quantas e quantas, eu acho que não sei, até culturalmente isso acontece até um pouco mais com mulheres, sabe? Quantas e quantas mulheres eu já encontrei com a certeza que tinha que mudar a vida há pelo menos 10 anos, né? E que precisava de meio que um guindaste mesmo para tirá-la de lá, seja de um relacionamento, seja de uma empresa, seja de uma carreira, sabe? Então um certo apego a rotinas, né? E nem sempre são coisas que fazem bem, né? Então, em desequilíbrio a gente vai ver isso, tá? Uma acumulação, vício, é muito comum você ver o instinto autopreservação com vício, então obcecado, e aí isso muito voltado ali, né? Para a questão do sentimento da falta, né? Então faltou ali na infância, então agora eu acumulo e aí eu preciso de mais, né? Então tem sempre faltando, sabe? Essas coisas podem acontecer quando ele tá em desequilíbrio, tá? Para você saber como é que você ajusta isso, eu te aconselho assim muito, muito, muito fortemente, dá uma olhada no desafio que a gente vai começar agora, né? Eu trabalho um pouco sobre isso durante o curso Enneagrama Além dos Tipos, né? E é muito interessante você entender como é que você percebe quando você está em desequilíbrio ou não, né? Perceber a sua hierarquia de instintos, né? Qual domina, qual reprime, qual está no meio. Perceber quando é que você precisa ajustar isso, tá? Então, é muito normal, eu tô grávida, é muito normal a mulher grávida, se ela não for instinto autopreservação dominante, o autopreservação é incrível de perceber como ele aflora, como ele fica mais vivo, né? Até cansa um pouco a cabeça, né? Porque quem não é autopreservação como eu, cansa um pouco, porque a gente fica, eu posso comer isso, não posso? Não, passei muito rápido no quebra-mola, não passei, sabe? Então, vai cansando, né? É contra a nossa própria natureza. Agora, é muito interessante porque fazendo isso, você ajuda na manutenção de uma vida. Tô dando o exemplo da gravidez, mas traduz aí pra sua vida. Pô, eu sou autopreservação reprimido. Usando mais o meu autopreservação, o que eu vou conquistar que eu não conquistei ainda? Eu sou social reprimido, usando um pouco mais, onde que eu posso chegar que eu não cheguei ainda, né? E é a mesma coisa com o sexual. Então você inverte o jogo, porque hoje todos nós somos dominados pelos nossos instintos. Então o caminho seria minimamente começar a entender o caminho de reverter isso, tá? Não é fácil, o que eu tenho percebido nessa minha caminhada de quase 10 anos é que é um trabalho de dia a dia, de formiguinha, que é meio que multidisciplinar mesmo, você tem que trabalhar outras coisas, não é só o entendimento, sabe? Que não é fácil, mas ele é altamente recompensador. Pode ser altamente recompensador. Então, o tanto de trabalho que eu já passei, assim, de mentoria das pessoas, do que elas conquistaram mesmo, sabe? De evolução de vida, assim, de conquistas, é incrível. E muito baseado na questão dos instintos, tá?
muito baseado mesmo. Ok, pessoal? Então só falta a gente falar uma coisa que é, e aí o instinto reprimido? Quando o meu autopreservação é reprimido, o que vai acontecer? Imprudência física, tá? Come mais do que era para comer, come errado, não vai pro médico, quando vai ele passa exame, você não faz exame, né? Fica enrolando para fazer as coisas. Então uma imprudência mesmo, sabe? Aquele povo que dirige meio imprudente, que, sei lá, não pensa muito nos planos, né? Plano de seguro-saúde, seguro de vida, nem para pensar nisso, tá? Vai ter uma dificuldade com as coisas práticas da vida, quantos em quantos sexual dominante, com autopreservação reprimido, eu encontrei, assim, com nível de competitividade altíssimo, mas com dificuldade de manter as coisas que conquistou, ou social dominante, porque o social dominante, em geral, eles têm uma intelectualidade, sabe? Uma busca por uma intelectualidade maior, né? E aí, quantos e quantos sociais dominantes eu conheci com autopreservação reprimido, que conversa sobre tudo, mas não consegue trocar uma lâmpada, mas não consegue manter ali uma casa, não consegue, sabe, até pagar as contas no dia 5, vai precisar de ajuda para as coisas práticas da vida, sabe? Então, dificuldade com essas coisas um pouco mais práticas vai encontrar de frente as pessoas que têm uma autopreservação reprimido, né? É um drama, né, para mim, por exemplo, fazer imposto de renda. Eu começo a passar mal quando começa essa história de imposto de renda, sabe? Então, essas coisas que são importantíssimas para a nossa vida, a gente... que é autopreservação reprimido, que é o meu caso também, a gente vai dançar nisso daí, tá? E se não tomar cuidado, vai acontecer uma coisa que geralmente é muito ruim para todo ser humano minimamente maduro. Você vai ficar dependente, tá? Você vai ficar dependente, vai ficar sempre meio falho, assim, né? Aquele passarinho com uma asa só. Porque é muito bom em algumas coisas, mas, assim, eternamente uma imaturidade, tá? Uma imaturidade. Então, uma irresponsabilidade, tá? Eu vou fazer, depois eu penso, né? Não vou cuidar da minha família, ou vou dar trabalho, né? Já viu aquele povo que falece ao morrer, ele deixa mais trabalho para os outros do que outra coisa, né? Então deixa um monte de coisa para resolver, provavelmente autopreservação reprimido, tá? Então assim, vive uma vida meio bagunçada, né? E de irresponsabilidade mesmo, meio Peter Pan, digamos assim. Ok, muita dificuldade com objetivos e metas, tá? Então, autopreservação reprimido, às vezes ele tem até gás, né? Porque às vezes falta ao autopreservação uma vontade mesmo, né? Às vezes, se ele estiver ali, né, em desequilíbrio, como eu falei, ele vai se apegar ao comodismo, à rotina e vai faltar e dar o próximo passo. Mas também, se for reprimido, o que pode acontecer aqui é que ele tenha gás para fazer as coisas, ele tenha vontade, ele tenha ousadia, ele tem coragem, mas ele nunca chega, sabe? Meio que é uma Ferrari, assim, com um combustível ruim, sabe? Então, tem um motor bom, mas ele nunca vai chegar onde ele quer chegar porque falta a ele aquela questão. Não, eu combinei isso e não vou desviar o foco. Então, geralmente, se você for autopreservação reprimido, com sexual mais dominante, assim, né, com o social dominante, ferrou para essa questão de foco. É uma coisa que você vai ter que tomar muito cuidado, sabe? Você vai ter que trabalhar forte mesmo, assim, desde a hora que você acordou, a hora que você vai dormir, porque você vai perdendo seu foco. Isso vai ser natural de acontecer, tá bom? Não sabe descansar, né? Então é comum também, né? Quem é autopreservação reprimido, como diz o outro, né? Descanse para se cansar, né? E aí muitas vezes quem é autopreservação reprimido esquece disso. Esquece que tem que dormir lá, tem gente que tem que dormir 7, tem gente que tem que dormir 9, né? Mas esquece que tem que descansar, que tem que se recuperar, que isso é importante, que tem que cuidar da alimentação, que tem que pausar. 6 horas da tarde, a gente desliga as luzes, né? O autopreservação adora essas regras. Então, ele vai ter dificuldade com isso, tá? E naturalmente, imagina uma pessoa que fica ali produzindo sem parar, você acha que ela é produtiva ou não? Claro que não, tá? Isso acontece muito com o tipo 6. Muito. É um dos tipos que talvez mais aconteça isso, tá? Ele começa com uma confusão mental que vem pro corpo, né? Porque ele não se aguenta, então fica muito ansioso, vem pro corpo. E aí vira enceradeira. Roda, roda, roda o dia inteiro e produz muito pouco, tá? Então essa questão de descansar é forte aqui. E não vai cultivar relacionamentos profundos. Vai ter um monte de relacionamentos, talvez superficiais. Ninguém meio que te conhece, tá? De uma maneira assim. Pessoal, era isso que eu queria passar para você. Eu vou voltar ali na pergunta da Thay, tá bom? Se alguém tiver perguntas aqui sobre instinto autopreservação,
vai me falando aqui, porque a gente... isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Quem é da 963 vai receber o roteiro e vai ter essa aula também, para quem não conseguiu assistir ao vivo, vai ter na nossa plataforma. Quem tá aqui no Insta, fica esperto, porque toda semana a gente tem aula. E aí eu passo aqui o tema e o dia, geralmente é segunda, mas eu passo o dia e o tema e vocês têm a oportunidade de acompanhar aqui ao vivo. Depois ela não fica disponível, tá? Ela fica disponível só pro Antônio gravar e daqui a pouco sai do ar. Então, fique ligado, nos stories eu coloco lá, você já marca o lembrete, tá bom? E aí no começo de dezembro, pra quem tá me perguntando muito, como é que entra na escola? Não dá pra entrar na escola, tá? Não dá pra entrar na escola porque só consegue entrar na escola quem passa pelo curso, né? E quem quer ter a oportunidade de fazer o curso Enneagrama Além dos Tipos, eu coloco lá a sabedoria do Enneagrama, 2000 anos, né? Mais de 2000 anos, coloco lá minhas quase 10 anos de experiência prática aí, mentorando, levando as pessoas pela mão no desenvolvimento através do Enneagrama. Tudo isso eu coloco a serviço das pessoas, porque a gente está na era do conhecimento, não da sabedoria, né? Então, tem um monte de gente que sabe um monte de coisa de Enneagrama e não mudou nada da sua própria vida, entende? Então, o meu trabalho no Enneagrama Além dos Tipos é a gente fazer uma coisa bem prática, bem prática. E uma das coisas que eu mais gosto, além dessa questão da praticidade, né? Sem esquecer da tradição do Enneagrama, porque eu sei que tem um monte de linhas novas, eu sei que tem um monte de coisa interessante acontecendo, eu não descarto nada disso, mas eu sou bem fiel mesmo à tradição do Enneagrama, aquilo que faz diferença na nossa vida. O resto eu costumo chamar de perfumaria, tá? Então às vezes a gente fica se distraindo com um monte de coisa, não faz o que precisa ser feito bem feito. Né? E uma das coisas que eu mais gosto dentro do curso, que tem acontecido muito, é a convivência. Então, quando a gente convive com pessoas de outros perfis, né? A gente começa agora essa semana na 963 também o painel dos filhos, né? Das crianças, né? Das crianças de cada tipo. Então, a gente vai conhecer lá mães ou cuidadores, pais, cuidadores, que cuidam de crianças de cada tipo, tá? Que cuidaram, né? Adolescentes, enfim... em faixa etária diferente, pra gente ver, tá bom, como é que eu ajudo essa criatura, né, que foi destinada a mim. Então essas coisas são muito importantes, eu percebo que isso faz a absoluta diferença no nosso estudo do Enneagrama, senão a gente fica muito superficial. O tipo 8 é mandão, sei lá, eu conheço um monte de tipo 8 que é muito mais manteiga derretida do que tipo 2, tá? Conheço muito tipo 8 que é muito menos mandão do que tipo 2. Eu conheço muito tipo 9 que é muito mais difícil de lidar do que um tipo 3, do que um tipo 8. Então são essas nuances que a gente começa a perceber, claro, com a prática, com o tempo e com a convivência. E aí a gente sai dessa superficialidade, né? Que é natural de acontecer quando a gente não coloca foco, quando a gente não coloca metodologia, quando a gente não coloca sistema, quando a gente não coloca... quando a gente não coloca uma energia mesmo, um investimento mesmo de tempo no nosso trabalho. O Enneagrama ele pode ser uma sabedoria que muda a sua vida, ou ele pode ser mais uma brincadeira, né? E é uma brincadeira gostosa, né? 9 tipos, aí tem subtipos, aí as pessoas se encontram, então cada vez mais as pessoas estão conhecendo o Enneagrama, é uma delícia conversar sobre o Enneagrama, mas tem muita gente que piora depois que conhece o Enneagrama. Então a minha preocupação e o meu cuidado com os meus alunos é que, de fato, a gente faça um trabalho diferenciado, sabe? Que a gente faça um trabalho, assim, de olhar para dentro e realmente fazer um trabalho de transformação. E é isso que a gente tem feito, né? Desde março desse ano. E eu estou muito feliz e muito satisfeita. Aí, no começo de dezembro, a gente tem uma turma nova. Naturalmente, a última do ano. Se você se interessar, você pode se inscrever. Tem o link, né, na bio aqui do Instagram. Eu acho que a lista de espera fechou já, pelo que o Antônio me falou. Não tem mais lista de espera, porque ela lotou. O pessoal que já tá na lista de espera, me parece que eles entram no curso com uma condição especial, mas eu entendi que já lotou, não sei. Aí o Antônio teria que me explicar aqui direito. Eu não entendo dessas coisas burocráticas. Mas eu sei que já tem a inscrição para você entrar no desafio. O desafio também te ajuda a entrar no curso de uma maneira diferenciada, apesar que o curso está um terço, um quarto do valor de qualquer curso similar, com aprofundamento, com a profundidade que ele tem, com o acompanhamento que ele tem. Você não vai encontrar nada no mercado com esse valor, nada. Então já tem uma condição muito especial. Entra lá então, eu te espero no grupo e a gente... Vamos conversar de uma maneira diferente, né? A gente pode usar o Enneagrama de maneira diferente, sabe? A gente pode. O nível de pessoas identificadas errado, o nível de pessoas que piora depois que conhece o Enneagrama
é muito maior do que você pode imaginar, muito maior. E o meu trabalho aqui é que a gente reverta isso, tá bem? Então vamos, gente, a Thay, você tá aí ainda? Eu vou te responder, depois você assiste no gravado, porque você me perguntou há tanto tempo, né? Mas se você não, como você é aluna minha, se você não estiver aqui, você assiste no gravado depois, tá bom? A Thay me pergunta, tá, Luísa, fala um pouquinho do autopreservação no 4. Eu sei que é comum a gente falar, até de uma maneira meio simplória, assim, a gente falar, os instintos no 4 muda, né? O autopreservação é o social e o social tem características do autopreservação. É comum de falar isso, mas é uma maneira meio grosseirona de falar, né? E teoricamente errado, tá? Teoricamente errado, porque a grande verdade é que o 4, o que brilha aos olhos do 4 é a intensidade, né? Ele tem que sentir, tem que doer de uma maneira assim, ele vai preferir que doa, tá? Não é sentir bem, não é sentir confortávelzinho, né? Não é nada disso. Ele tem que sentir, tem que fazer sentido para ele, tá? Tem que doer, tem que ter emoção, né? Eu fico rindo das minhas alunas 4, Luísa, eu fui para um evento, você não tem noção, mandala no chão, né? O pessoal usa muito isso, né? O símbolo do Enneagrama, põe no chão, faz isso, faz aquilo, mas eu caí, eu quase quebrei o dente, os 4 adoram isso. Essa catarse emocional, sabe? Esse inchaço emocional. Se tiver muito tedioso, aí ele vai... Esse relacionamento tá muito bom. Acho que vou procurar um negócio pra me dar um trabalho aqui. Vou procurar um negócio pra me dar um trabalho, sabe? Então os 4 tem uma coisa assim, inconsciente, é claro, né? Mas quantas e quantas mulheres 4, por exemplo, eu encontrei, esclarecida, bonita, sabe? Putz. E aí nos relacionamentos horríveis, um atrás do outro, tá? Então é uma coisa assim, deixa eu sentir, deixa eu sofrer. Dá vontade de dar uma chacoalhada de vez em quando, né? Mas o que acontece nos 4 é que assim, então tá, tendo esse contexto do sentir, da intensidade, do sofrer, do sentir-se vivo, muitas vezes através do sofrimento, o que vai acontecer com o tipo 4? O 4, autopreservação, ele não tá nem aí para preservar patrimônio, ele não tá nem aí para preservar a saúde, mas isso é valor para ele, é uma coisa importante. Só que aí ele vai numa cachoeira e pula lá do alto. Porque o que importa é o sentir. Então o 4, autopreservação, ele tem uma coisa meio que se ele não se cuidar, meio kamikaze, assim, sabe? Meio que eu tenho que viver isso, sabe? Eu me lembro de um professor meu contando de um 4, autopreservação, que terminou uma... Eu não sei se chama enduro, uma prova de bicicleta, essas bicicletas de terra, né? Sei lá como é que chama isso. E aí ele terminou e ele falou assim, essas provas, elas fazem sentido. Quem é meu aluno sabe que eu tô me segurando pra deixar umas pedras aqui pra jogar pra esses motoboy, né? Desculpa se você for motoboy, mas, gente, não tira o escapamento da moto, né? Ajuda a gente aí. Então, tá, é nesse sentido, tá? Aí ele conta que assim, ele gostava só de terminar essas provas de bicicleta, tudo, quando ele tava acabado, sabe? Aí ele chegava no final assim, a bicicleta pra um lado, ele pro outro, quase morto. Aí tá, ali fez sentido pra ele. Entendeu como autopreservação é diferente no 4? Né? Ali fez sentido pra ele. Ali pegou, né? Então a mesma coisa com o patrimônio. É muito comum você ver o 4... Tá bem, você olha pra vida dele assim, baita de um profissional, porque os bichão são bons, né? O nome, uma do que a gente pode falar do 4 é a tenacidade. Tenaz é aquela tesoura de pegar brasa. É o mesmo nome que a gente usa pro tipo 1. Inclusive, eles são muito parecidos. 4, autopreservação, né? Tem uma força muito parecida com o do tipo 1. Bom pra trabalhar. Trator, responsável, esquece aquela coisa de instabilidade emocional, de queixa, não tem nada disso. O meu trabalho de mentoria com 4, autopreservação, é que ele reclame. Eu tenho que ajudar ele a reclamar, sabe? Ajudar ele a entrar em contato com os sentimentos dele, é completamente diferente. Só que tá, aí ele é muito fera na profissão. Autopreservação, né? Foi olhando para as habilidades profissionais, fera na profissão. Aí tá tudo indo bem.
ele desmonta tudo. Taca fogo na vida, tá? Eu ia contar a Margarida, mas eu gosto de contar quando ele tá presente, sabe? A Margarida tá me lembrando do Daniel, né? O Daniel é aluno meu, ele tá no Enneagrama Além dos Chips, e claro que eu conto porque ele me permite, né, gente? Óbvio. Mas eu gosto de contar quando ele tá perto, porque aí ele me ajuda, né? Mas o apelido do Daniel é Apache Suicida. Ele é um 4, foi, né? Não mais, né? Não é mais esse apelido, mas assim, na juventude o pessoal chamava ele de Apache Suicida. Apache porque ele tem uma aparência meio diferente, o povo fez uma brincadeira com o índio, né? Alguma coisa nesse sentido, muito original, né? Os 4 tendem a ser muito originais. E suicida por isso que eu expliquei, sabe? Então assim, 4, autopreservação. Você acha que ele está preocupado em manter patrimônio, em manter saúde? Ele está preocupado em viver intensamente esses pontos. Entende isso? E aí, o que acontece? A Thay perguntou só da autopreservação, mas deixa eu terminar aqui para ficar completo, né? O que vai acontecer? Tá, Thay? Te respondi? Veja se você quer saber alguma coisa específica além disso. Aí, no social, mesmo raciocínio. Então, o quadro social, ele quer participar do grupo. Ele piscou o olho, ele tá no grupo. Mas quando ele tá no grupo, ele se sente pior. Ele se compara. Eu tô arrumada demais, eu tô arrumada de menos, né? A Sandy, que fez terapia há anos pra entender por que ela fazia mais sucesso que os outros artistas quando ela chegava nos eventos, né? Então qualquer coisa vai ser motivo para ele se comparar com o grupo. De novo a intensidade. Eu tô no grupo sofrendo, mas tô. Me comparando, mas tô. Entende? Então, eu sei que até quem é aluno meu já viu eu falando sobre isso. Inverte. A gente fala inverte de uma maneira assim, inverte, tá? Mas assim, teoricamente é errado. Não é que inverte, é que ele não busca necessariamente os pontos do social, do autopreservação. Ele busca esse sentimento voltado à dor, intenso. Não é qualquer sentimentinho. Não é sorvete de baunilha, é sorvete de chocolate amargo, entende? Então tem que ser um sabor saboroso. E o sexual? O sexual é relação de ata e desata, né? Então os relacionamentos são super importantes para ele. Quem convive com o sexual sabe, né? Linguinha afiada, muitas vezes humilha o parceiro, a parceira, né? Tem muito essa questão da humilhação, do colocar o outro para baixo, sempre uma crítica, né? Um certo ar de que preguiça dessas pessoas tão ordinárias, né? Meio compadre Washington, assim. Então, sempre uma crítica, sempre um snobismo, né? Uma arrogância mais voltada para uma questão snob, assim. Mas é porque os relacionamentos são super importantes. E ao mesmo tempo ele fica naquela situação do ata e desata. Então ama quem tá longe. Aliás, se você não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva, porque daqui a pouco vai sair um vídeo do tipo 4, do tipo 4 que vai falar justamente sobre essas coisas, sabe? Do relacionamento ata e desata, eu amo, não amo, eu amo eu amo que tá longe, não amo que tá perto. Aí veio pra perto, eu não amo mais. É aquela dança de tango, entende? Então, seria isso, em relação aos instintos. Claro que a gente vai conhecer 27 subtipos, que são o encontro dos 3 instintos com os 9 subtipos, aí a gente vai ter 27 personagens completamente diferentes um do outro, mas no tipo 4, de fato, as coisas ficam um pouco mais complexas, sabe? E basicamente por isso. Tá bom, gente? Eu agradeço, então, mais uma vez a participação de vocês. Estou sempre à disposição para a gente continuar conversando. Fique de olho, porque na próxima semana a gente vai ter de novo uma outra aula com algum tema que seja relevante acerca da sabedoria do Enneagrama. Não deixe de fazer sua inscrição lá no nosso desafio que começa no começo de dezembro, tá? Então, no começo de dezembro a gente vai ter um desafio que eu vou passar através do símbolo do Enneagrama, explicando algumas coisas que pode ser muito relevante para o seu desenvolvimento, tá? E se você tem alguém que você ame, que você queira apresentar o Enneagrama, esse é o momento, tá? Esse é o momento, porque vai ser para quem de fato tá querendo entender dessa sabedoria de uma maneira diferente, ok? Eu acredito muito, nesse longo dos meus 10 anos, que a grande diferença do Enneagrama
Não é você conhecer o Enneagrama, não é você conhecer o seu tipo unicamente, mas é o conviver e a constância. E por isso eu abri a escola, né? Então a escola abriu em março e não tem data para fechar, né? Porque foi a única maneira que eu encontrei de trabalhar com o Enneagrama de uma maneira minimamente não superficial. Então a gente já tem lá umas 80 aulas, né? E a gente só começou. A escola, na verdade, ela é um bebezinho, né? Ela não tem nem 9 meses. Ela nem nasceu ainda, né? Se a gente for parar pra pensar. E é assim que eu acredito no Enneagrama, sabe? Eu acredito camadas de cebola. A gente vai tirando as camadas, conhecendo mais um pouco, os alunos vão amadurecendo, me trazendo coisa, eles me puxam muito, né? Os alunos da escola são altamente ativos na questão, Luiz, eu parei nisso, não tô conseguindo fazer isso, me ajuda, volta aqui, isso daqui não tá fazendo sentido. Então o tempo todo eu sou demandada em relação às pausas deles, né? Em relação às demandas dele. Então isso é uma comunidade altamente rica, sabe? De vez em quando eu tenho vontade de dar umas sumidas. Dá uma vontade de dar umas sumidas, que o povo me deixa louca. Mas é muito rico. A gente começa agora, por exemplo, a sequência dos pais e filhos, né? Então, com as mães, os pais, os cuidadores da comunidade, né? Da comunidade 963. Então, beleza, o que você fez com seu filho, que foi bom. E aí eu vou mesclando com a teoria, o pessoal vem me ajudando com a prática. E é, de fato, um diferencial absurdo. Você pode ser analista de Enneagrama, você pode conhecer Enneagrama, você pode ser o que for de Enneagrama, mas o Enneagrama ele é vivenciado. Vivenciado. E eu estou muito feliz porque na Escola 963 a gente tem conseguido algo similar ao que eu conseguia fazer, mesmo presencial. Só que com a diferencial de ser potencializado. Então lá a gente tá com 100 pessoas que meio que vivem o Enneagrama, sabe? De uma certa maneira, a gente se encontra semanalmente e a gente aprofunda nisso e a gente troca ideias, então é um diferencial muito grande. Se você quiser entrar nessa jornada, o primeiro passo de fato é conhecer através do desafio. O desafio é 100% gratuito e online, né? Então venha conhecer sem compromisso nenhum, traga as pessoas que são especiais para você, porque também tem isso, né? Às vezes a gente já tá no caminho de autodesenvolvimento. Ó, o Antônio ressurgiu das cinzas aí, gente. Dia 5 a 8 de dezembro, né? Chama as pessoas que são importantes para você, por quê? Porque às vezes a gente tá no caminho de autodesenvolvimento. E se algumas pessoas importantes na nossa vida também conhecessem isso, a nossa vida ia ser muito melhor, sabe? Então, o desafio é um bom momento para isso, porque eu vou trazer o Enneagrama de uma maneira que é legal para você que já conhece, mas que também vai ser super interessante para quem nunca viu nada de Enneagrama. Então, do dia 5 e 8, você já bota aí na sua agenda, eu sei lá, vai ser 7 ou 8 da noite, eu não sei, o Antônio deve explicar, mas já coloca na sua agenda que você tem esse compromisso comigo, tá? Que é o compromisso da gente assistir essas aulas, que pode ser o primeiro passo ali para você entender de maneira diferente aí os seus conflitos, principalmente com o filho, principalmente de carreira, do que você não conquistou ainda, sabe? Então, o tanto de alunos que eu tô vendo muito mais focado, muito mais felizes com o resultado financeiro, é uma coisa que me deixa assim, sabe? Então, vamos respirar e vamos continuar, porque é um projeto que demanda muito, mas os resultados eles estão sendo incríveis, porque tem muita gente talentosa com dificuldade com as coisas práticas da vida, e às vezes é um ajuste no instinto, né? Ou tem gente muito bom nessas coisas práticas, mas não tem habilidade social nenhuma, né? E ajuste nos instintos, né? Casamento também, né, Elaine? Eu esqueci de falar de casamento, a Elaine me lembrou. E na verdade eu só trabalho com o Enneagrama porque ele restaurou meu casamento. Entende? Então pra mim é a base de tudo. Eu acho que quando você tem um casamento bom, né, sólido, com uns pega pra capar que tem que ter mesmo, né? Eu tenho 14 anos de casado, então é uma loucura imaginar que é só mar de rosa, né? Então, mas quando você tem um casamento que você consegue voltar a entender o porquê que aquele casamento existe, né? O porquê que você decidiu ficar junto, apesar de, né? Apesar de, então fica muito mais fluido, né? Eu tive um impacto muito profundo na minha vida. Aqui no Instagram eu conto com o casamento, com a minha vida, e eu falei, nossa, agora essa sabedoria cada vez mais faz sentido pra mim, sabe? Faz muito mais sentido pra mim. E a Helene tá falando ali que ajuda super, e eu, só posso concordar. Realmente revolucionou minha vida em relação a isso. 5 a 8 de dezembro eu espero vocês então, tá bom? 5 a 8 de dezembro eu espero vocês e a gente se encontra. Pra você que quer sair da página 2, pra você que quer sair aí
né? Eu sei um monte de coisa, mas eu não faço muita coisa, então às vezes é até melhor nem saber, tá? Lembrando que tem gente que piora depois de conhecer o Enneagrama. Então o nosso trabalho ali na 963 de fato é trabalhar junto e sempre pra gente não deixar de usar no dia a dia a sabedoria que pode revolucionar a nossa vida. Não para a nossa vida ficar melhorzinha, mas para a gente ficar melhor para os outros, tá? Começando do casamento, que é o relacionamento mais importante da nossa vida, transbordando para os filhos, para a nossa carreira e aí para as pessoas ao nosso redor. Porque muitas vezes a gente é ótimo com as pessoas ao nosso redor e péssimo, né? Com as pessoas mais próximas, mais íntimas. Então vamos descobrir isso tudo com a ajuda dessa sabedoria que tem 2000 anos. Eu tenho 10 anos aí nessa caminhada e toda a minha experiência prática está ao seu dispor. Um beijo grande, gente. Obrigada aí pela participação. Sempre muito bom estar com vocês. Até semana que vem.